Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor Jesus. Eu quero aqui fazer menção, nesta tarde, um pouco das Sagradas Escrituras. Haja visto de que tem um tempo aí que a gente não traz essas mensagens da parte de Deus. Mas eu quero aqui, nesta tarde, fazer alusão àquilo pela qual Deus nos incumbiu, de sermos um porta-voz da palavra de Deus. Eu quero aqui desde já agradecer a todos os irmãos, a todos aqueles que têm orado pelas nossas vidas e de um modo com toda simplicidade tem se achegado diante de Deus e apresentado a nossa casa. Eu sei que existem bastante pessoas que oram em favor dos seus irmãos. Existem bastante pessoas que lá no cantinho da sua casa, quando vão fazer as suas orações, seja lá na parte da manhã, à tarde ou à noite, pela madrugada fora, ou seja, quando estão diante de Deus, elas sempre lembram-se de fazer menção de nós diante de Deus. Isso é muito bom, porque nós sabemos que nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos sermos revestidos de Deus, sermos revestidos de oração, sermos cobertos por aqueles que ainda têm essa dádiva diante de Deus, de se aproximar de Deus, de orar, de buscar, que sabem que o melhor caminho ainda é a oração diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero falar um pouco nesta tarde a respeito de algumas coisas que tenho eu observado nos dias em que nós estamos vivendo, que as pessoas elas têm se tornado de uma forma razoável conhecedores da palavra de Deus. Só que em vez de serem um porta-voz das Sagradas Escrituras, elas acabam lendo um versículo da palavra de Deus e elas começam a contar histórias da sua vida, elas começam a navegar nas Sagradas Escrituras, vão por vários outros tipos de caminhos e acabam se perdendo. Acabam não trazendo aquilo que elas queriam trazer a respeito das Sagradas Escrituras. Eu quero te dizer, para aqueles que não sabem, para aqueles que ainda não entendem o lado teológico da palavra de Deus, que basicamente existem 3 tipos de mensagens bíblicas pregadas nos dias em que nós estamos vivendo. Os 3 tipos de sermões mais pregados é o temático, o textual e o expositivo. É muito interessante porque o sermão temático é aquele cuja divisão das ideias ela é extraída do tema, ou aquele cuja forma ou a estrutura resulta das palavras ou ideias contidas no assunto. Este é um tipo de sermão, o sermão temático. Ele é bem apropriado para a evangelização e ensino das doutrinas, estudos bíblicos e discussão de temas éticos e por aí se vai. O sermão temático ele é um dos sermões pelas quais aqueles que são bastante conhecidos das Sagradas Escrituras gostam de se aprofundar nele. Porque o sermão temático por si próprio, ele é um tipo de sermão que as pessoas usam muito para se pregar doutrina, para dar estudos bíblicos. E esse tipo de sermão, na sua divisão de ideias, ele acaba extraindo um tipo de tema. E aquele tema que de uma forma de estrutura, ele resulta na palavra de Deus ou nas ideias contidas nesse tipo de assunto. É o tipo de sermão temático. O outro tipo de sermão
que existe bastante e é pregado nos dias de hoje é o sermão textual. É aquele cuja divisão, irmãos, e ideias, ele é tirada de um texto das Sagradas Escrituras. Sermão textual, ele mesmo já diz, sermão de um texto. A palavra de Deus nos ensina que ele é atraído pelas ideias secundárias. E ela pode ser buscada em outros textos bíblicos. Ou seja, é aquele tipo de pregador que ele vai lá ler um versículo da palavra de Deus. E com base neste versículo, ele vai sair trazendo mensagens no mesmo sentido do versículo que ele aplicou como tema. E buscando em outras passagens bíblicas para que ele possa trazer, enfim, uma mensagem textual. Ou seja, nós sabemos que existe o sermão temático, o textual, e existe o sermão que eu mais gosto, que é o expositivo. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o expositivo. Mas vamos voltar aqui primeiramente para o sermão textual. O sermão textual, algumas pessoas eles não gostam deste tipo de sermão. Sabe por quê? Porque existem pessoas que quando vão extrair, por exemplo, ele lê lá um versículo bíblico, um exemplo. Jesus dizendo assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. As pessoas elas aprofundam na sua ideia própria e saem desse versículo, procuram outros tipos de caminhos que não são os caminhos que estão nas Sagradas Escrituras. E ele acaba se perdendo. Mas é um dos sermões que é mais utilizado nos dias de hoje. É aquele cujo pregador lê um versículo e ele sai extraindo das Sagradas Escrituras outras passagens com o mesmo tipo de referência. Aí as pessoas perguntam, irmão Rodrigo, isso aí é um tipo de sermão errado de ser pregado? Não. Desde que o pregador se limite a estar buscando nas Sagradas Escrituras o mesmo tipo de ideia e o mesmo tipo de mensagem que ele leu. O problema é que nos dias em que nós estamos vivendo, a pessoa ele lê um versículo, ele vai lá na sua casa, vai na casa de A, de B, de C, na sua vizinhança, vai no mundo, ele vai em vários tipos de aspectos e foge da palavra de Deus. O que é doutrina? As pessoas muitas vezes esquecem e pensam que doutrina é o tipo de roupa que você está vestindo, é o tipo de corte de cabelo que você está usando, é o tamanho do cabelo que a irmã usa, mas não é doutrina. Doutrina nada mais é o conjunto de regras, ou seja, a palavra de Deus, é a Bíblia, é o conjunto de regras pelas quais ela faz com que nós tenhamos comunhão com Deus e com o nosso próximo. Isto é doutrina. É o conjunto de regras estabelecidas por Deus, a Bíblia, para que nós possamos ter comunhão com Deus e com o próximo. Isso é doutrina. Aí, irmão Rodrigo, mas existem passagens bíblicas que falam sobre doutrina. Sim, existem. Mas foram tipos de doutrinas compostas ou extraídas de uma cidade. Por exemplo, se você ler o livro de 1 Coríntios, você vai ver alguns tipos de doutrina que Paulo ele vai abordar para a igreja de Corinto. Mas, irmão Rodrigo, ela não serve para os nossos dias? Sim, servem. Desde que nós não usemos ela como referência para querer impor sobre a vida daqueles que estão dentro da casa de Deus, para que as pessoas possam serem de igual modo como as pessoas que estão lá. Vou te dar um exemplo de uma igreja em que eu tenho visto aí uns irmãos aí que a outra hora era do nosso meio, a igreja que os irmãos usam véu na cabeça. Por que é que os irmãos usam véu? Se você ler no livro de Coríntios, você vai entender por que é que foi usado o véu. É que naquela época existia um templo, uma deusa pagã.
E essas mulheres, elas eram prostitutas cultuais, ou seja, elas iam até este templo e elas se vendiam para o templo. Elas se prostituíam e toda a renda adquirida em dinheiro ou espécie ou algum tipo de alimento naquela época era ofertada ao templo dessa deusa. E por ocasião naquela época, o que chamava a atenção era de que essas prostitutas cultuais, elas tinham toda a sua cabeça raspada. Por isso Paulo então vai introduzir a mensagem na cidade de Corinto. E quando Paulo introduz a mensagem, muitas daquelas prostitutas daquela época, elas estavam se convertendo ao evangelho. E como o cabelo ele não cresce da noite para o dia, no piscar de olhos, Paulo vai aderir ao uso do véu, para que as que eram prostitutas e se converteram usaram os véus, já aquelas que estavam ainda na prática de se venderem em prol do culto a essa deusa, elas tinham seu cabelo rapado. Por isso o uso do véu. Só que existem igrejas hoje que abordaram o uso do véu, porque diz que é honroso para a mulher orar, ou seja, ter o cabelo crescido. Aí as pessoas usam o véu como se estivessem em um tipo de santidade diante de Deus. Como que se isso fizesse Deus aproximar-se mais desses tipos de pessoas, que nada mais é sombra das coisas passadas. Foram coisas que ficaram lá para trás, que foi já abolido através do sofrimento de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu quero aqui falar do último tipo de sermão, que é bastante conhecido e é o que eu particularmente mais gosto, embora alguns obreiros da casa de Deus os odeiam. Por que eu digo isso? Porque este sermão é o sermão expositivo. É o sermão que você vai ler aquela passagem bíblica. Daqui a pouquinho nós vamos entrar no capítulo 9 do livro de João, com base nesse versículo que eu deixei aí escrito. Uns diziam é este, outros parece com ele, e ele dizia, sou eu. Nós iremos tratar a respeito do capítulo 9 do livro de João. Você vai entender o que é uma mensagem expositiva. Mensagem expositiva nada mais é aquela que surge de uma passagem bíblica, com mais de 2 ou 3 versículos. Teoricamente, é o tipo de sermão que difere do sermão textual, principalmente pela a extensão da passagem bíblica em que se baseia na prática de ambos se sobrepõe. Ou seja, ele difere do sermão textual. Por quê? Porque o sermão expositivo, ele vai ler uma passagem bíblica por inteiro. Por exemplo, eu vou trazer o capítulo 9 inteiro para você. Eu vou expor o capítulo 9 do Evangelho de segundo escreveu São João inteiro, para que você possa entender a palavra de Deus. Este é o sermão expositivo. O sermão temático, como eu já vos disse, é muito interessante ele, porque ele é aquele que dá ideia das coisas extraídas da palavra de Deus. Só que o sermão expositivo, ele difere do textual por seguinte. Porque o textual você vai pegar apenas um texto. E deste texto você vai pular para outros textos das Sagradas Escrituras. Já o texto pela qual eu me encaixo e gosto de bastante de pregá-lo é o sermão expositivo. É aquele que você vai navegar nessa passagem e vai extrair coisas que está ali, para que as pessoas possam entender o sentido da palavra de Deus. Vamos expor um sermão para que você possa ter a ideia.
Capítulo 9 do Evangelho segundo escreveu São João, diz assim a epígrafe, ou seja, o texto base. E é interessante no sermão expositivo, é de que algumas pessoas não gostam disso. E eu gosto de fazê-lo quando eu estou pregando a palavra de Deus. É de pedir para aqueles que estão ouvindo deixar a palavra aberta, a palavra de Deus, ou seja, a sua Bíblia que você possui, aberta no mesmo capítulo, no mesmo versículo, para que você possa ler com os olhos de observar e ver que o pregador, ele não vai sair dali. Ele vai trazer aquele sermão expositivo das Sagradas Escrituras. Ele vai expor todo o texto para que você possa, então, trazer um conhecimento que está ali por trás deste texto bíblico. Eu estava falando ontem desse pastor Júlio, meu pastor lá na cidade de Olimpo Noronha. E eu ainda estava falando de você ontem. Que eu gosto do tipo de sermão que esse pastor prega. Eu, basicamente, me identifico muito, porque ele é um tipo de pregador que vai naquele texto e não foge dele. Ele vai ali e vai te explicar o que se fala sobre aquele texto da palavra de Deus. É diferenciado. É totalmente diferenciado. Porque o que nós temos visto hoje é que muitos pregadores, eles gostam do sermão textual. O sermão textual, como eu já vos disse, ele lê apenas um versículo e vai sair em outros versículos bíblicos. Quando essa pessoa, de fato, ela prega o sermão textual, é abençoado. Mas o problema é que a pessoa lê um versículo, ele vai contar a história da sua casa, ela vai contar a história do vizinho, ela vai trazer vários tipos de mensagens que, só por misericórdia dele, foge totalmente das Sagradas Escrituras. Mas eu gosto muito, como já vos disse, de pregar este sermão, que é o expositivo. É aquele que a própria palavra diz, você vai expor o texto a quem está ouvindo. A palavra de Deus diz assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Amados em Cristo Jesus, eis aqui uma pergunta que ecoa até hoje nos nossos dias, a respeito do pecado. E a pergunta de que esta pessoa ela está fazendo, que os discípulos estão fazendo para Jesus, não é errada. Porque se você abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, o versículo 5 ao 6, você vai ver que lá existe a maldição hereditária. E por si mesmo, os israelitas, os judeus daquela época, eles acreditavam muito nos livros que compunham o Pentateuco de Moisés. E como se não se bastasse, existem de fato algumas coisas que nós herdamos lá de trás. Mas hoje, através de Jesus Cristo, essas maldições são quebradas. Quando você rende-se a Jesus e de fato entrega a sua vida para Ele. Ou seja, você passa a ter uma nova direção. Você vai olhar de fato, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Você já não vai viver como vivia nas práticas a outra hora que você vivia no pecado. Você passa a ter uma nova vida diante de Jesus. E essas maldições são quebradas. Mas naquela época em que Jesus estava ministrando a palavra, haviam pessoas que estavam ali enfermas, doentes espiritualmente falando por causa desses tipos de maldições. Mas como eles tinham o privilégio de ter Jesus passeando, explicando, pregando, trazendo sermões para ele, quando Jesus se aproximava desses tipos de pessoas, Jesus já tinha o discernimento do Espírito
e automaticamente ele repreendia estes tipos de mal que vinham incutidos na vida dessas pessoas. Mas a palavra de Deus nos ensina que neste texto, eles vão perguntar para Jesus: quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu, disse assim: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra com a saliva e fez lodo e untou os olhos do cego. E disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou e voltou vendo. Irmãos, o sermão expositivo nada mais é do que isso. Não precisamos saltar dentro da igreja, plantar bananeira, virar piruleta, não. A palavra de Deus por si própria, através dos lábios daquele que a prega, daquele que a expõe, ela já tem o poder de mudar a vida do pecador por si próprio. Basta tão somente aqueles que estiverem ouvindo deixar que a palavra de Deus entre dentro do seu coração, aí ela faça morada, para que ela possa penetrar. A palavra de Deus diz que a palavra é como uma espada de dois gumes, penetra divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos de todos os homens. É a palavra de Deus que tem que penetrar. Não vai ser a minha voz, não vai ser a forma com que eu me componho em cima de um púlpito, não vai ser o microfone que você estará segurando, não vai ser as luzes do templo, não. Será a presença de Deus, ou seja, a presença do Espírito Santo na sua vida, que fará com que a mensagem surta efeito na vida do maior pecador. E isso não é de que nós convenhamos nos gloriarmos a respeito quando nós trazemos uma mensagem e o Espírito de Deus se manifesta de uma forma tão grandiosa que nós ficamos até mesmo boquiabertos, dizemos: nossa, quem somos nós para sentirmos tão grande presença do Espírito Santo através da palavra de Deus? Não é porque somos alguma coisa diante de Deus, mas é porque Deus é nas nossas vidas. É isso que as pessoas têm que entender. É de que quando nós olhamos para o nosso próximo, que é o nosso semelhante, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós não saberemos o grau de intimidade que essa pessoa tem diante de Deus. E muitas vezes, ao tocarmos na sua pessoa, nós estamos, em sua maioria das vezes, comprando briga com Deus. E isso, meus amados irmãos, temos que tomar muito cuidado. Por que eu estou vos falando a respeito disso? Porque este homem, sendo cego, ele, com a sua limitação, não haveria possibilidade nenhuma dele encontrar este tanque, a não ser pela dicção, perguntando aonde está o tanque de Siloé, e ele se direcionando pela voz daqueles que diziam: vai mais à frente, aí vira para a direita. Talvez ele conseguiria ser conduzido pelas vozes daqueles que estivessem ao seu redor. Mas é mais prudente nos atentarmos de que existiam pessoas que estavam ao seu lado, que naquele momento em que Jesus ele dá a ordem dizendo para ele, depois de ter untado os seus olhos com lodo, Jesus ele vai dar a ordem: agora você vai até o tanque de Siloé
Siloé e lava-te. A possibilidade é de que existia pessoas que estavam ao seu redor. É de que essa pessoa tinha amizade. É que ela sabia que ela não estava ali ombreado com aquelas pessoas para tentar ocupar um status maior ou tentar passar por cima daquele cego, mas não. Que ombreou naquele momento de dificuldade e que o conduziu até o tanque de Siloé, que se chama o enviado. E a palavra de Deus então diz assim, que ele foi, lavou-se e voltou vendo. Amados em Cristo Jesus, a palavra de Deus é a única palavra que tem o poder de fazer isso com o homem. Porque o homem, de um modo geral, ele é cego espiritualmente falando. E em sua maioria das vezes é necessário que Jesus dê um banho através do lodo que ele é aplicado na sua visão, para que as escamas que lhe impedem de verem a obra, o realizar, o manifestar de Deus caia. É necessário que ela venha de uma referência, ou seja, que ela venha de uma ordenança dada por Deus. Jesus ele vai dar uma ordem, e se essa ordem for cumprida diante daquilo que ele a deixou prescrito para que pudesse ser feita, for realizada da forma que Jesus disse, o milagre vai acontecer na sua vida. E isso é muito notório nessa passagem que nós estamos expondo. É de que quando ele se lava, ele volta vendo. E quando ele volta vendo, agora ele já não volta talvez sendo guiado pelos amigos, ou orientado pela voz, pela visão, pela audição por algum tipo de pessoa que poderia estar ali. Não. A palavra de Deus então vai dizer assim: então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Era uma circunstância, era uma relatividade, era uma forma com que aqueles que não tinham visão naquela época, eles obtinham um modo de sobrevivência. Era-lhe dado um tipo de capa. E todos aqueles que viam a capa sobre aquele que era cego, eles já deduziam que pela capa ele era cego. E por isso os vizinhos que a outra hora já tinham costume de vê-lo assentado mendigando todo dia o pão de cada dia, vai perguntar, dizendo assim: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Aí nós iremos usar o texto que eu coloquei como base. Uns diziam: é este. Outros: parece com ele. Porém, ele próprio dizia: sou eu. Aqui quando ele vai dizer sou eu, ele já vai dizer para tirar todo tipo de dúvida que poderia pausar no coração daqueles que estavam ao seu redor. Por quê? Porque a vizinhança dizia: ah, não, parece com ele. Outros diziam: não, é ele. Será que é ele de fato? Mas ele vai dizer e vai quebrar todas as perguntas e indagações que estavam no coração daqueles que estavam lhe vendo. Ele vai dizer: sou eu. E quando ele disse sou eu, diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos. As pessoas querem de fato saber como é que pode hoje você estar vivendo diante de Deus desta forma. Talvez você era como este mendigo, um pedinte, era uma pessoa que vivia de esmola,
que vivia aí mendigando afeto, carinho, queria que pessoas se assentassem à sua mesa, mas hoje Deus lhe colocou em um certo tipo de posição que essas coisas ficaram para trás. Não para que você venha pisar naqueles que estão lá atrás, mas que para você possa se lembrar que Deus ainda é exaltador e Ele é ainda galardoador daqueles que o buscam, daqueles que entendem a voz do seu pastor. A Bíblia então diz que eles diziam: como se te abriu os seus olhos? Como, pois, pode? Como aconteceu esse milagre de você que era cego voltar a enxergar? Ele respondeu, disse: o homem chamado Jesus. Amados em Cristo, pode ser o maior pregador, pode ser o maior conferencista, o maior bispo, o maior, como diz o DDD aí, doutor em divindade, pode ser aquele que carrega aí talvez o anel mais brilhante de teologia que você conhece, mas ele só irá, talvez através de um dom que ele exerce, que é um dom talvez de cura, de libertação, que foi dada por Deus, porque os dons de Deus são dados e sem revogação. E isso é muito interessante você entender, que existem pessoas que têm dom, que pode estar em pecado exercendo o dom que ele tem, porque Deus deu e Deus não tira, porque são irrevogáveis, e pode ser que naquele dia ele ouça o que a palavra de Deus diz. As pessoas diziam: Jesus, no teu nome eu expulsei demônios. Jesus, no teu nome eu fiz isso, aquilo e acolá. E ouvir de Jesus: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Explosão de milagres. Venha, porque vai vir o irmão mais idolatrado do continente. As pessoas aí, ela entra aí engatinhando e sai andando diante de Deus. Irmãos, quero te dizer isso. Eu aprendi na dor. Em 2016, o meu pastor Thaís sabe que eu perdi a visão do olho direito. Ainda que Deus desse através de misericórdia de alguém, colocar a mão, ou até mesmo eu voltar a enxergar, eu sei que este dom é passageiro. A cura física, ela é passageira. Eu posso voltar a enxergar hoje, eu estou no ano 2023, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 7 anos depois eu voltei a enxergar, glória a Deus. Mas é transitório, é passageiro. Todos os que vieram quando Jesus os curou, eles tiveram a cura por um pequeno espaço de tempo. Quer que vos prove? Leia lá a passagem que Jesus levante Lázaro do túmulo. Jesus ressuscitou Lázaro, mas depois a morte teve o encontro novamente com Lázaro. Então, a cura, ela é transitória, ela é passageira. Ou seja, este cego que Jesus untou os olhos, que deu ordem, que ele lavou, que ele voltou a enxergar, um dia ele enxergou de novo, só que ele morreu. Ou seja, ela é transitória. O dom de cura é transitório, é passageiro. O que vale é aquilo que nós estamos plantando para adquirirmos diante de Deus na eternidade. Isso ninguém pode tirar de você. Isso ninguém pode tirar da sua essência. O pastor pode tirar aí o seu diaconato, o seu presbitério, o seu evangelista, o seu pastorado,
mas ele não pode tirar de você o dom da vida eterna. E isso é muito gratificante, saber que um homem pode tirar a sua roupa, mas ele não pode tirar a salvação que Jesus Cristo fez por você na cruz do Calvário. Então eles vão dizer que o milagre quem fez foi Jesus. Ele disse: o homem chamado Jesus, ele fez lodo, untou os meus olhos e disse: vai até o tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Não sabe por quê? Porque Jesus, ele realizava um milagre e saía, irmãos, atrás daqueles que necessitavam de outros milagres. Jesus, ele não parava ali para confraternização. Aconteceu um milagre, vamos aí fazer uma grande ceia, vamos celebrar o milagre do irmão que era cego e voltou a ver. Não. Jesus, ele deu continuidade no seu ministério. E o erro de muitas pessoas terem o seu ministério estacionado é por causa disso. É porque provaram pequeno manifestar de Deus, e aquilo que Deus realizou já é o bastante. Eles já não querem mais. Mas há uma profundidade no conhecer diante de Deus, que é isso que nos move a estarmos buscando a sua presença. E isso é algo que ninguém consegue retirar. Está na essência de um adorador. Está na essência de um ser humano que busca de fato a Deus. Que não olha para aqueles que estão ao seu redor, que podem até mesmo fazer com que você pare na sua caminhada. Mas não. Ele está com seus olhos fitados naquele que é o autor e consumador da fé. Ele não tira os olhos do alvo. Ele está como o apóstolo Paulo: quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, a quê? É que, me esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu avanço para que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocacia de Deus em Cristo Jesus. Foi isto que Paulo disse. Irmão, quem foi Paulo? Foi aquele que perseguiu a igreja primitiva, mas que um dia ele teve um encontro com Cristo, e de um homem pecador chamado Saulo, conhecido como Saulo de Tarso, tornou-se em um outro Paulo. E sabia que você um dia vai receber uma pedrinha branca das mãos de Jesus Cristo? E nessa pedrinha branca, o seu nome, que agora aí é Lei Silva, vai ter um nome que somente você vai conhecer. É mistério diante de Deus. Pastor Júlio Cândido, aqui está a tua pedrinha, um nome dado, um outro nome dado. Um dia cada um de nós teremos o nosso nome mudado. E isso é bíblico, irmãos. De enganador, Jesus, ele muda o nome para Israel, de Jacó para Israel. Deus, ele muda o nome das pessoas. Deus, ele muda o caráter. Deus muda a essência. Então a Bíblia vai dizer assim: levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. Quem eram os fariseus? Fariseus eram os religiosos daquela época, que acreditavam na lei. E eles, por si próprio, eles tinham como base somente aquele Pentateuco de Moisés. E tendo o Pentateuco de Moisés como base, outro que veio como Jesus, eles os rejeitariam pelos milagres que Jesus estava fazendo em nome de Deus. Então a palavra de Deus diz que, levando para o que era cego para os fariseus, num dia de sábado, a Bíblia diz assim, que os fariseus vai perguntar para o que era cego, dizendo assim:
Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhe disse-lhe, pois, me pondo ele lodo sobre os meus olhos, eu fui, lavei e voltei a ver. Irmãos, por que é que, sendo no dia de sábado, eles não queriam dar ouvido para aquilo que estava acontecendo na vida daquele homem cego? Porque no livro de Oséias, capítulo 2, versículo 11, você vai ver que o sábado ele é um dia que os judeus se santificavam. E os fariseus por si próprios, se acontecesse alguma coisa no dia de sábado, eles não faziam nada. É como os adventistas do sétimo dia. No dia de sábado, eles não trabalham, não fazem nada. Eles tiram o sábado para Deus. E se você aí que conhece os adventistas, sabe que pode ser qualquer tipo de atividade eles não fazem. Por causa do sábado, os judeus tinham por costume deixar aquele dia para adorar a Deus. Só que o sábado ele foi abolido. Se você ler lá no livro de Oséias, capítulo 2, versículo 11, você vai entender. Livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 14 até o 17, você vai entender a referência sobre o dia de sábado. Mas deixa eu continuar expondo aqui. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, dizer ao cego: como tu que dizes aquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: ele é um profeta. Os judeus, porém, não creram que se tivesse sido cego o que havia visto, enquanto não acharam os pais do que agora viam. E perguntaram, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Pois como se vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Ele tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si próprio. Irmãos, o que está acontecendo aqui é um diálogo entre o pai do que era cego sendo interrogado pelos fariseus. Eles vão perguntar para ele: ele de fato é teu filho? Ele de fato nasceu cego? E o pai vai responder dizendo: olha, ele é cego de nascença e eu sei que ele é cego. Agora, como ele está vendo, eu não sei. Por isso ele vai dizer para ele: ele tem idade, ou seja, ele já é de maior. Ele já responde por si próprio. Pergunte a ele. Por quê? Porque eles estavam diante dos fariseus. E se ele respondesse pelo filho, dizendo alguma palavra que os fariseus pudessem encontrar, ele poderia morrer. Ele poderia ser ali julgado e morto por ocasião dos olhos do seu filho ter sido aberto. Mas pelo motivo dele ter idade, o seu pai vai dizer para ele: ele tem idade, pergunta a ele mesmo e ele falará por si mesmo. E seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessar ser ele o Cristo,
o fosse expulso da sinagoga. Porém, isto é que seus pais disseram: tem idade, perguntar-lhe a ele mesmo. Então, amados em Cristo, o capítulo agora, do capítulo 9, a partir do versículo 24, vai acontecer assim. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que este é pecador. Dar glória a Deus aqui na palavra de Deus não é como nós fazemos hoje. Nós estamos cultuando a Deus, o irmão diz ali: glória a Deus, aleluia, ô glória, glória a Deus. É diferente. Dar glória a Deus aqui no texto expositivo que eu estou trazendo para você seria confessar o que os fariseus queriam que eles dissessem, que Jesus era um pecador. Ou seja, era dizer assim, em outras palavras, para que você possa entender. Falar assim, quando ele fala para ele, dá glória a Deus, significa, eles deveriam dizer, de fato, este homem é pecador. O que eles queriam, na verdade, era isso. Mas a palavra de Deus diz assim: respondendo ele, pois, e disse: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora eu vejo. Irmãos, olha que lindo se nós trazermos para a nossa vida isso. É que as pessoas que estão ao nosso redor, elas têm este costume de dizer as seguintes palavras contra nós, que somos pecadores, e somos na nossa essência. Mas uma coisa é que nós não somos igual como nós éramos a outra hora. Pode ser que nós não somos aquilo que as pessoas querem que nós sejamos, mas nós somos um pouco melhor do que nós éramos a outra hora. Por quê? Porque a outra hora talvez você roubava, talvez você prostituía, talvez você bebia, talvez você vivia aí na lascívia, na idolatria, mas você hoje não vive mais em certos tipos de práticas que você vivia a outra hora, que era causas e motivos para que as pessoas te julgassem. Então, quando alguém se levantar contra você, dizendo A, B ou C contra você, na presença de alguém, você apenas diga para ela que você já não está vivendo lá. Você já não está mais vivendo no passado. E o que importa para Cristo é o dia de hoje. Para Cristo, o passado, ele nunca foi referência para ninguém. O que Jesus usava de referência para as pessoas era o que ela iria viver dali para frente. Por isso ele sempre dizia: vai-te em paz e não peque mais. O que você fez lá, nem eu me lembro mais. E quem é o homem, quem é as pessoas pecadores para se lembrar do que você fez? Eu sei que existem algumas coisas que em sua maioria das vezes machucam a nossa mente, machucam o nosso coração, pelo que as pessoas elas lembram da gente com as coisas lá do passado. Mas eu quero te dizer que em Cristo tudo se fez novo. Jesus, ele muda a vida do homem. E não importa, irmãos, não importa o velho homem. Como eu já vos disse, Saulo matou, Saulo perseguiu, Saulo bateu, Saulo judiou, Saulo matou, irmãos. Saulo fez muitas coisas erradas. Mas quando ele teve a sua conversão, ele teve uma nova direção. Ele já não pregava aquilo pela qual ele foi ensinado
a ser um pregador. Pregador esse de juízo, mediante que a lei trazia. Mas quando ele tem um encontro com a graça, ele vê que a graça ela é transformadora. Que a graça ela modifica a vida de um homem de uma forma tremenda. Eles queriam de qualquer maneira usar daquele homem que era cego para tentar ir contra a vida de Jesus. Mas por si próprio aquele homem ele de maneira alguma vai persuadir, ele vai deixar ser levado pelas palavras persuasivas daqueles fariseus. Não. Ele vai encontrar refúgio em Cristo. A palavra de Deus então diz assim: e respondendo-lhe, já louvou-lo disse, não ouviste, para que o que querais tornar a ouvir, querer-vos vós porventura fazer também seu discípulo? Olha o que aquele homem que era cego disse para os fariseus. É muita coragem, é muito Espírito de Deus, é muita ousadia no Espírito para virar para os fariseus e dizer isso. Ele disse para os fariseus: agora você quer também se tornar discípulo dele? Então o injuriaram e disseram: discípulos seja tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Como eu já vos disse, guardavam a lei, executavam a lei. Sabe, deixa eu contar uma historinha que eu não vou fugir desse texto não, só para que você possa entender como a lei matava. Tamar, ela está com selo, cajado e cordão do seu sogro. E quando chega diante de Judá dizendo assim: Judá, tua sogra Tamar pecou. Ele disse: tira ela para fora porque eles vão meter fogo, ela vai ser queimada na fogueira. E quando o juízo vai contra Tamar, Tamar manda recado para Judá, dizendo: Judá, venha cá ver, porque do homem que eu estou grávida são esses utensílios. E quando então Judá chega diante de Tamar, ele vê o seu cordão, o seu cajado e seu selo. E quando ele vê isso, ele já não mais quer queimar Tamar. Ele vai dizer assim: mais justa do que ela, mais justo do que eu é ela. Ou seja, ele não vai deixar queimar mais Tamar, porque encontrado é no coração de Judá arrependimento. Por quê? Porque ele errou com Tamar. E na lei ele estava certo. Deveria queimá-la pelo quê? Pelo adultério. Mas como ele soube que o adultério foi com ele, ele se esquivou e disse: mais justo do que eu é ela. E quando então ele disse para os fariseus: quer você se tornar discípulo dele? Ele disse: discípulo dele seja tu, porque nós somos discípulos de Moisés. Por quê? Porque eles estavam tentando na lei tentar encontrar algum motivo para matar, para prender, para pegar Jesus e por si próprio condenar a família daquele que era cego e aquele que era cego. E possivelmente ele seria apedrejado, queimado, ele seria expulso, ele iria padecer na lei, ele iria morrer. Então aqueles que eram fariseus disse: discípulo dele seja tu, porque nós somos de Moisés. Aí diz a palavra de Deus assim: o homem respondeu e disse-lhe: nisto pois está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é. Eu contudo me abriu os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores,
Mas se alguém é temente a Deus e faz a vontade, esse Deus o ouve. Sabe por que Deus está na sua vida? Eu quero te dizer isso. Porque não precisa você estar ocupando os maiores púlpitos da atualidade do dia de hoje. Sabe como é que eu encontro Deus na sua vida? É que quando você vê alguém necessitando de alguma coisa, você vai e supre a necessidade do seu irmão. Isso é ver Deus na sua vida. Como é que eu vejo Deus na vida do meu próximo, irmão? É saber que Ele consegue se colocar no lugar do seu próximo. Porque como já diz um velho ditado, aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para ninguém. Ou seja, eu não vou colocar o meu dedo na maçaneta da porta para me machucar, sendo que vai doer. Eu posso perder o meu dedo, posso ter o dedo amputado. Então eu vou colocar o dedo do meu próximo para que aconteça isso? Não. Então o que eu não quero para mim, eu não quero que o meu próximo passe. Se eu não quero que o meu próximo mendigue e eu tenho para lhe ajudar, eu serei a bênção na vida dele. Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus que a religião pura e imaculada diante de Deus é visitar os órfãos e amparar as viúvas nas suas necessidades. Porque lá no Antigo Testamento, órfãos e viúvas, eles eram totalmente desamparados. E aquele que quer se fazer religioso, faça isso. Cuide daqueles que estão ao seu redor, suprindo as suas necessidades. Eu não digo que você vai suprir a necessidade para o resto da vida daquele que está ao seu lado, mas seja um abençoador. Já fiz isso muitas vezes, como também o recebi muitas das vezes. Existem épocas na sua vida que você vai abençoar, e existirá época na sua vida que será você aquele que Deus vai usar alguém para ser você aquele que vai receber as bênçãos de Deus. Então a palavra de Deus diz: e desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abriu os olhos de um cego de nascença. Por quê? Porque se você vê lá nos antigos tempos, lá nos livros do Antigo Testamento, será raridade de milagres nesses tipos de porte acontecendo. Mas no ministério de Jesus isso era contínuo. Então, ele disse: se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Respondendo eles, disse-lhes: tu é nascido todo em pecado, e nós ensina. E expulsaram-o. Fariseus olharam para aquele que era cego e disse: tu é nascido todo em pecado e quer ensinar a nós que somos fariseus? Fariseus, irmãos, não é aquela denotação que nós damos hoje para os irmãos que estão na igreja, que são fracos, que são desobedientes, que são caluniadores. Nós falamos aí, eis aí um fariseu. Mas não. A denotação de um fariseu no Antigo Testamento era um conhecedor exemplar da lei de Moisés. Era um Paulo na vida, criado aos pés do doutor chamado Gamaliel. Ali ele foi instruído, e depois de ser instruído em toda a lei mosaica, Paulo ele ainda tem um encontro com a graça. Paulo é cheio daquilo que nós deveríamos ser cheios, do Espírito Santo do Senhor. Então, sendo conhecedor da lei, tendo agora um encontro com a graça e cheio do Espírito Santo, irmãos, não havia quem parasse este pregador, irmãos.
Mas para que este pregador pudesse se tornar o que ele era, foi necessário que Jesus pudesse passar pelos fariseus. Foi necessário que Jesus curasse cegos. Foi necessário que Jesus levantasse mortos. Foi necessário que Jesus perdoasse pecados das prostitutas. Foi necessário que Jesus ele tivesse contato com a injustiça. Jesus, trouxemos para você essa mulher que foi pega em pleno ato de adultério. E na lei manda que nós devemos apedrejá-la. Jesus continua escrevendo. E que tu dizes? Jesus vai dizer: aquele que dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar pedra. Desde o maior até o menor, todos deixaram as pedras e saíram. Ela, olhando para Jesus, disse para Jesus: Jesus, todos saíram e ninguém me condenou, e vós? E você? Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Jesus ele não veio ao mundo, irmãos, para condenar a prática do pecado. Por quê? Porque isso ele já fez na cruz do Calvário. Quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, quando o véu do templo ele rasga do alto a baixo, significa que não precisa mais de um sacerdote. Como o sumo sacerdote ele entrava no Santíssimo Lugar para oferecer ele sacrifícios em prol da sociedade, Jesus ele fez isso uma só vez, para que os pecados que a outra hora nos condenasse pudessem, através da cruz do Calvário, ser totalmente expiados de uma só vez. Então, amados em Cristo, depois ele dizer para aquele cego: você é todo nascido em pecado, você é um pecador. Ele não deu ouvido para os fariseus, mas chegou ao ouvido de Jesus, dizendo assim: e ouvindo que tinham expulsado, Jesus o encontrou e disse para aquele que era cego: crês tu no Filho de Deus? Olha que lindo, irmãos, como uma mensagem expositiva ela pode salvar a minha, a sua alma. A pergunta para Jesus, para aquele cego, foi assim: crês tu no Filho de Deus? Ele respondendo disse: quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? E Jesus disse-lhe: tu já tens ouvido, é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de aqueles que não veem, vejam, e os que vejam sejam como cegos. Jesus ele está censurando os fariseus. Por quê? Porque eles julgavam serem aqueles que veem de tudo, mas na verdade não veem nada. E aquele que a outra hora não viam nada, passou a ver tudo. Olha que lindo como uma mensagem expositiva pode fazer na sua vida. Talvez você esteja na mesma situação deste cego. Você não sabe, você nunca viu, você não sabe quem é Jesus. Mas é Ele que fala contigo. Não é o irmão Rodrigo que está falando contigo. É a palavra dele, que é a palavra de Jesus que está falando contigo. Aí você talvez vai dizer como cego: mas quem é ele para que eu possa ver? Aí Jesus diz para você: sou eu que falo contigo. Aí você talvez vai dizer para ele: sim, eu creio, Senhor, e você vai o adorar. Aí Jesus ele vai censurar dizendo: eu vim a este mundo para juízo, a fim daqueles que não veem, vejam, os que veem, sejam cegos.
E aquele dos fariseus que estavam com ele ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Perguntou para Jesus. E disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teriam pecado. Mas como agora dizei-vos, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Irmãos, capítulo 9, desde o primeiro versículo 1 até o versículo 41, isto é uma mensagem expositiva. Eu espero que você tenha entendido o que eu quero, através da palavra de Deus, te ensinar. Por que é que nós estamos vivendo hoje dias difíceis? Porque as pessoas eles querem ir além do que a palavra de Deus nos ensina. Não precisa muito, irmãos. O que nós temos que atrair para os nossos púlpitos não são os maiores louvores, os mais bonitos louvores. Isso é bom. Isso prepara o nosso coração para um banquete que é a palavra de Deus. Mas o que nós devemos atrair para os nossos púlpitos hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, é sem sombra de dúvida, é o conhecimento que a palavra de Deus nos traz. E só existe, irmãos, esses 3 tipos de sermões que devem ser totalmente pregados na palavra de Deus, que é o sermão temático, o sermão textual e o sermão expositivo. Como eu já vos disse, eu sou amante do sermão expositivo. Não há nada de errado de pegar um sermão temático e um sermão textual. O problema é que os pregadores de hoje, ao aderir a esses tipos de sermões que não seja o expositivo, como eles sempre dizem, se colocam no púlpito, ele lê a palavra de Deus e fala para o irmão: agora guarde a sua Bíblia. Não, leia a Bíblia. Procure ler ali se aquilo que ele está falando está inserido na palavra de Deus. Porque ainda que um anjo de luz venha e lhe pregue outro evangelho, que não seja este evangelho que nós acabamos de vos referir, seja anátema. Não creia, não acredite, não ouça, tenha descrédito para esses tipos de mensagens. Mensagens que você vai hoje na palavra de Deus lá dentro da tua igreja e ouve, que você vai entrar mendigando e vai sair um bilionário dentro da casa de Deus. Esse não é o tipo de mensagem que Jesus ensinou. Prosperidade, sim. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas vão atrás, ela corre atrás daqueles que estão no caminho de Deus. Ela vai te alcançar. Ela vai atrás de você. Não precisa você correr atrás, porque ela virá atrás de você. Deus te abençoe. Espero que você possa compartilhar. Se você puder me ajudar aí compartilhando essa mensagem, para que as pessoas que estejam ouvindo possam entender e voltar de fato a trazerem mensagens bíblicas para os púlpitos das nossas igrejas. Porque só a palavra de Deus pode preencher o coração mais vazio do ser humano. Deus abençoe o irmão Levi, irmão Lei, pastor Júlio. Deus abençoe você aí, que está escrito em Itanhandu Real. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a todos que poderão ouvir essa mensagem e que Deus possa cada dia te abençoar. Vamos orar a Deus neste momento, sendo grato a Deus pelas nossas vidas. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento eu me coloco diante da Tua santa presença.
Lhe sou eu grato pela vida de cada um dos irmãos que estiveram aqui, juntamente comigo, ouvindo essa palavra, sendo um canal de Deus, ouvindo as mensagens através das Sagradas Escrituras. Eu te peço que o Senhor vá de encontro com a necessidade, Pai, de cada um dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Eu te peço que o Senhor entre com a palavra de Deus, abra-lhe o entendimento, dando-lhe entendimento, discernimento e entendimento da palavra de Deus, para que a cada dia nós possamos conhecer-te, ó Pai, para que a palavra de Deus venha penetrar dentro da nossa alma, dentro do nosso ser, e que possamos ser melhor do que uma hora nós éramos diante de Ti, Pai. Eu te peço, Espírito de Deus, eu não sei qual é o lugar que essa pessoa está necessitando que o Senhor adentre, Pai, mas eu sei que em todas as circunstâncias vividas lá, Pai, e até hoje, o Senhor nunca chegou atrasado. O Senhor sempre chegou no momento certo, Pai. E por isso eu te peço, vá de encontro com a necessidade, Pai, colocada diante dos seus. Visite os filhos, visite os seus parentes, as suas esposas, os seus cônjuges, os seus familiares, ó Pai. Pai, eu te peço que o Senhor nos guarde deste mundo tenebroso, que o Senhor coloque os seus anjos ao redor daqueles que o temem, para que sempre possam os livrar. Dê, Pai, escape, dê livramento de morte. Pai, eu te peço que o Senhor derrame os dons espirituais sobre a vida dos seus filhos, e que eles possam pregar veementemente e com autoridade a Tua palavra. Eu te peço, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa ser, Pai, ainda mais a chama que acende, que aquece a vida dos seres humanos, e que ao pregar a palavra de Deus, os demônios possam ser expelidos, que não haja enfermidade que possa resistir a uma pregação da Tua palavra, Pai. Que não haja demônios, ó Pai, que possa estar alojado, ocupando algum lugar, em qualquer lugar dentro de uma igreja, Pai. Que quando um homem de Deus levantar com a autoridade espiritual que lhe foi dada, garantida, segundo as Sagradas Escrituras, ó Pai, que ao pregar a Tua palavra, que essas pessoas possam entender que Deus ainda é nas suas vidas, ó Pai. Eu te peço, ó Deus, que a glória da segunda casa, desta última casa, venha ser sempre maior. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa revesti-los a cada dia mais, ó Pai, para que eles possam ser levantados com uma autoridade nesses últimos dias, porque nós estamos vivendo dias maus, são dias difíceis, são dias tenebrosos, são dias em que o nosso inimigo está aí, entrando de sapatinho de algodão dentro das igrejas, ó Pai. Tem persuadido, tem levado muitos à ruína. Pessoas que a outra hora eram bênçãos, que eram usadas como canais através da oração, através, ó Pai, do jejum, através, ó Pai, da palavra, através da misericórdia. Pai, eu te peço que o Senhor os levante neste momento e lhe dê autoridade, e que lhe os levante. Em nome de Jesus é o que eu te peço e lhe agradeço, Pai, nesta tarde, e acreditando que o milagre já aconteceu na vida de cada um, ó Pai. Receba as bênçãos de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique com Deus, irmãos. Deus abençoe vocês.